retomada e reconfigurada no tecido literário como uma visão muito unilateral para a Yaya Garcia, onde esse olhar já é um olhar esparramado, onde o ponto de vista de quem está falando, de uma certa forma, já apreendeu as contradições de todos que estão em lista, em cena, certo? De todos que são parte da configuração. Então, quer dizer, pode ser efeito da idade e tudo, mas eu achei mais gratificante a segunda parte do que a primeira parte. Mas isso não tem nada a ver com... isso é uma coisa com um detalhe, certo? Quisera eu que tivéssemos 5 Roberto Schwarz e nós estávamos resolvidos. Abrir agora a palavra fazer essa exposição. Bueno, pido disculpas por no poder hablar ni siquiera por opinión. Bueno, soy feliz por estar acá y tener la ocasión de asistir a este homenaje a Roberto Schwarz, a su libro. Por supuesto, bueno, yo soy argentino y me encuentro entre los que leyeron admirativamente el ensayo, la primera parte sobre la salida de historia de la escuela del lugar. Y quisiera hacer solo un brevísimo comentario. Roberto, al referirse al momento de elaboración de sus hipótesis principales, contextualizó, como se dice, el momento de surgimiento, y citó las obras que sirvieron de referencia para la elaboración de esta hipótesis que fue muy influyente en América Latina. Escuchando ahora los comentarios críticos de Sergio Liceri, pensé lo siguiente: creo que hoy nosotros, digamos desde hace 20 años, sabemos más del rasgo de la sociedad burguesa europea por los progresos que ha hecho la historiografía europea respecto de esta sociedad. Es decir, que hay una dimensión del comentario crítico de Sergio que hubiera sido impensable en 1963, 64, 65, porque muchas de las representaciones que nos ofrecía esa historiografía coincidían bastante con esa correspondencia entre ideología y relaciones sociales en Europa, y que sirvieron de referencia para pensar el tipo de sociedades por contraste que eran las nuestras. Entonces, me hubiera gustado que Sergio, ¿no?, situara su propia crítica en relación con ese saber que ha cambiado mucho de nuestra visión sobre las sociedades europeas y nos permiten volver sobre nuestras distorsiones para ver cuánto lo eran y cuánto pagábamos tributo a una cierta visión de lo que era la sociedad burguesa europea en el siglo XIX y el siglo XX. Eso quería comentar. E você fez uma comparação com a análise de Elias acerca da cidade de Porto, sem dúvida, né? Tem toda aquela discussão acerca do rei, tem a etiqueta, coisas desse tipo. Chama a atenção para o seguinte: acho que um pouco no próprio Elias, mas tem vários outros autores que vêm discutindo a mesma questão de etiqueta, Porto, desde então, embarrando, Nova Vida, né? Fica muito claro uma certa tensão na experiência de Porto entre, digamos, uma certa vontade do rei, né, sem pastoral da tradição francesa, um soberano, né, um monarca absoluto, né, e o constrangimento que a etiqueta lhe impõe. Né. Enfim, quando a gente se aproxima, percebe que em muitas situações há uma certa tensão, uma certa ambiguidade, em função mesmo do fato de que os dois extremos não se encaixam, né, de maneira tão absoluta. Né. Então, colorido, muito particular, inclusive esse tipo de experiência.
Né? Fiquei com a sensação de que assim, essa perspectiva, né, de alguma maneira, tinha uma conexão com, talvez, ao menos assim que me pareceu, porque isso um dos pontos mais fortes que o Luiz estava levantando, que era exatamente uma certa aproximação entre o sertão e a cidade. Né? Na chave, precisamente, da enorme dificuldade do estabelecimento da lei, né? Na experiência entre esse sertão e deserto, que como há muito tempo a gente vem discutindo, sertão, deserto, mar. Né? Sempre lembro, enfim, que o Carl Schmitt pode ser útil para pensar tanto o sertão quanto o deserto, a gente compara os dois com o ambiente de mar, com enorme dificuldade de impor uma regra, uma lei sistemática, num território tão fluido, né? Quanto o sertão quanto o deserto, para não falar do mar. Né? E nesse sentido, a minha sensação é de que nos dois casos, nas duas intervenções, se aponta para um universo de tensão, de ambiguidade, enfim, uma certa incapacidade de se fixar em posições muito bem definidas. Né? Aí concordo com o Sérgio. Eu acho que a análise, Alberto, tem bastante de romances, torna muito mais evidente uma espécie de dialética que nunca conhece síntese, né? nunca se pacifica inteiramente. Né? Enquanto que realmente se limita a leitura do ideias para o lugar, né? Fica parece um certo esquema muito armado, né? Que é o tempo todo meio que discutido e eventualmente quase que desconstruído quando você produz essas análises, né? Como se as análises tivessem, de fato, né? Um espaço muito maior para essa habilidade, enfim, para essa tensão, né? Que vai oferecendo a intervenção dos dois. É isso, obrigado. Queria perguntar para o professor Schwartz, queria comentar assim, um pouco mais sobre essa migração de esquemas que o senhor comentou na sua exposição. Né? Querendo que, vez ou outra no livro, em nota de rodapé, o senhor comenta como você pode usar o som, por exemplo, da Intel, né, da Marisaura, para pensar em Garcia. Né? Então, pensar a violência da migração, pensar o arbítrio dos proprietários. Né? Falar um pouco mais sobre isso, já que no próprio horizonte dos trabalhos da Marisaura e da Marisaura, a articulação, embora pode ser sugerida, não está totalmente sistematizada. Então, um pouco para comentar sobre esse sentido. Se vocês já pensaram essa questão do favor, etc., em termos da teoria da dádiva, né? As ideias do Mous, se alguma vez já ocorreu pensar essas ideias dessa outra teoria? Muitos de nós sentimos com a publicação, primeiro do artigo de Ela para a Mulher, depois do vencedor ano passado. Eu acho que o parte funcionou quase como um modelo de análise, um modelo quase inatingível. Nós gostaríamos de um dia conseguir fazer algo tão brilhante quanto é ao vencedor das passadas. Eu concordo também com o Sérgio quando ele diz que há uma decalagem entre o artigo, o primeiro capítulo, e a análise, meio inevitável, a minha impressão que era meio inevitável, né? Parte do universo da ideia do lugar vem da simplicidade ou da clareza do esquema. Ela ao mesmo tempo deu margem a muita crítica e sempre me surpreendeu a pergunta que eu faço a você, porque você não se defendeu desse sobre o esquema das ideias mal comparando, um pouco a ideia bíblica do marketing. A ideia é algo que abre, tá? Mas ao mesmo tempo corre o risco de nos fechar. Parte desse problema, a meu ver, está conectado com uma visão sua, que eu acho que não sei se é tua ou da leitura que se faz. Você vê o seguinte, apesar de você pegar Machado de Assis como grande realizador, portanto a realização não negativa, mas positiva, quando você analisa a história intelectual brasileira, o elemento de negatividade é muito maior
do que o reconhecimento que o próprio Antônio Jesus faz, de que há momentos, há resíduos positivos ou há processos de acumulação intelectual. A minha impressão é que sempre, de fato é assim, eu reconheço que é assim, sempre você tem retorno da decalagem entre as ideias europeias e a situação local. Mas esse retorno é marcado muito mais, aparentemente, na sua prosa, pelo elemento da negatividade, da dialética negativa, do que por uma realização dada. Eu lembro aquela entrevista que você deu sobre o Lucas, que está num livro de uma húngara, onde ali está posto com toda clareza onde a decalagem é muito maior. Eu não estou dizendo que está errado, estou dizendo que, de alguma maneira, o elemento de realização nossa fica, não digo de pacificação, por favor, fica em segundo plano. Agora, a outra observação é a seguinte: eu tenho a impressão que, quando eu artigo e o teu trabalho, que é muitíssimo superior a essa tradição, mas ela foi lida em contraposição radical a uma tradição de reflexão do pensamento social e político brasileiro que é um pouco de exagero. Na verdade é o seguinte: se a gente lê desde a autoridade dos anos 30 ao ISEG, ao teu trabalho, vê-se que, passando pelo curso Costa, vê-se que há uma acumulação enorme e uma reflexão crítica sobre esse processo. Boa parte da recepção simplesmente captou o momento de crítica. A recusa basta configurar, basta comparar os velhos esquemas sobre país real e país legal, por exemplo, sobre formalismo, etc., para ver, e me parece ser concordaria, para ver que a tua reflexão não se sustentaria sem essa tradução acumulada. E essa tradução acumulada é, inclusive, mais rica do que a gente imagina. Agora, ela, evidentemente, é uma tradução incompleta, temática, secundária, e que seu trabalho tem outra dignidade. Por isso, eu diria o seguinte: tem que agradecer ao teu trabalho, porque abriu caminho, abriu cabeça, e acho que boa parte das coisas que fizeram depois sobre pensamento político, pensamento social, tem a ver direto e indiretamente com o teu trabalho. Bem, para mim, uma das coisas mais apaixonantes quando eu li a data é essa maneira como você mostra a compatibilidade do capitalismo com essas formas supostamente atrasadas, bárbaras, como a escravidão. Né? E tanto na ideia sócrata como depois na análise do Machado. Né? Agora remeto isso ao nosso seminário do Capital, né? Que a gente leu aquele capítulo sobre a acumulação primitiva, em que Marx mostra justamente que essa compatibilidade é inerente à história mesmo do capitalismo, né? Inclusive no século XIX, né? Quer dizer, não havia escravidão na Inglaterra, etc., mas, quer dizer, na França, a acumulação do capital se deu utilizando a escravidão, o tráfico na periferia. Então, eu me pergunto se o que se percebe dessa forma direta, né, na periferia, o capitalismo coexistindo com a escravidão, né, com todas essas contradições grotescas, né, que você analisa através do Machado. Bom, se isso não é uma, digamos, visto pela periferia, uma contradição, digamos, ou uma dialética do próprio sistema capitalista, visto em seu conjunto, né?
Quer dizer, o capitalismo em seu conjunto é exatamente essa coexistência entre um centro supostamente moderno, avançado, liberal, etc., e a periferia do sistema onde existe escravidão e outras formas básicas, colonialismo, etc. Então, quer dizer, de certa maneira, o que a periferia está mostrando é a verdade do sistema em seu conjunto. Quer dizer, um pouco, eu me pergunto se aí no seminário do Capital, né, não fizer também uma entrada para colocar essa problemática. Só para acrescentar, nós tínhamos trazendo uma dúvida, uma informação, que você montou um pouco na tríade do Antônio Cândido, o Fernando Henrique, a Maria Silva. Minha pergunta é: havia algum tipo de recepção, por exemplo, da Oliveira Viana, a ideia de idealismo utópico, idealismo orgânico, nesse período? Seria um pouco na linha da ideia de Marineal, né? Porque eu também tendo a ler um pouco como é possível montar uma tradição interpretativa, sei lá, Visconde de Uruguai, né, talvez até de José Bonifácio, né, até seu debate, mas passando pelo é uma dúvida que eu tenho, se havia uma questão lá na Maria Antônia, sobre as ideias para colocar, eu falei que quando todas as pessoas querem dizer que são contra, é uma boa ideia. Sério isso. Todo mundo quer fazer, eu também fiz uma crítica, assim, todos fazem questão de estar presente, porque é uma boa ideia. Retomar o que estava falando do Michel, do meu ponto de vista, dos historiadores e dos meus estudos do sistema colonial, me parece que é o pressuposto das ideias para o governo. Exatamente por quê? Porque a colonização moderna, a qual resultou o Brasil, é vista como sendo um prolongamento da Europa, como sendo uma europeização do mundo. E ela é isso, mas não é só isso, ela também é negação. A negação é essa dificuldade que faz com que as ideias engendradas no centro e que podem colocar na periferia. Nos meus estudos vou dar, por exemplo, dois exemplos precisos de como essas ideias estão fora do outro. Em 1618, Diálogo das Bandeiras do Brasil é um texto, um diálogo, falar diálogo, o título diálogo é título do Renascimento, não é? Ainda em 1600 eles estão usando diálogo na ideia, entre Albiano e Brandônio, dois colonizadores colonos, já estão deixando de ser colonizador para ser colono, sendo que o Albiano, por acaso, é o metropolitano, e o Brandônio, por acaso, não por acaso, é o colono. Qual é a essência do diálogo? Então, o sujeito está no Brasil dizendo: você não pode entender isso aqui. Você tem que vir aqui. De lá você não pode entender. O Albiano estava chegando, sem chegar. Né? Todo diálogo belíssimo, muito informativo, os historiadores usaram muito para tratar empírico, né? Mas o diálogo em si é importante. É um sujeito dizendo: você não pode entender isso aqui, porque isso não é aquilo que você pensa que é. Né? Por que ele não pode entender? Porque ele vive na casa dela. O outro exemplo que já dá é um estudo que fizemos com o professor Falcon, do Rio de Janeiro, sobre a abolição da escravidão em Portugal. A escravidão foi abolida em Portugal pelo Marquês de Pombal em 1756, né? E eu fiz com o Falcon uma análise de texto do Alvará, que extingue a escravidão africana em Portugal. E anotar, porque o texto explica essa coisa inexplicável. A escravidão é ruim para Portugal e é boa para a colônia. Para desenvolvimento, progresso, Portugal chega a civilização, é preciso expandir a escravidão lá e destruir a escravidão aqui. É claro que não convence ninguém, porque não há maneira de. Por que ele não convence? Não pode colocar num lugar, também. São dois exemplos. O Sérgio disse que existe mais favor de Europa do que no Brasil. Mas eu acho que quando a gente pensa favor, a gente tem que pensar a estrutura da sociedade. E você mesmo disse que aqui era uma sociedade estamental.
E na Europa era uma sociedade de classes. Portanto, o sentido de favor é totalmente diferente numa e noutra. Eu acho que é essa a questão fundamental. E por que não se pode invocar os direitos numa sociedade estamental? Você tem um recurso político que é o favor. Não é o caso da Europa. O segundo ponto é que acho que isso acontece porque você desloca sempre a discussão sobre a dominação cultural, a dominação simbólica, para ser mais exata, que é a posição de Bourdieu, e que eu acho que é válida para pensar a França, porque é uma sociedade de classe, mas não é válida para o Brasil, onde as outras formas de dominação não se descolam da dominação simbólica, a dominação econômica, a política e social. Você sabe que é sempre essa mesma provocação que eu faço para você. Esse título é uma piada, mas foi levado a sério, né? Então, as pessoas então vamos pôr as ideias no lugar. Eu não pensava que as ideias, eu não penso que as ideias estão fora do... Todas as pessoas objetam as noções que estão nesse ensaio, mas o liberalismo no Brasil tinha função. Como é que você pode dizer que estava fora do lugar? Eu acho que é preciso admitir o seguinte: uma coisa pode ter função e dar a impressão de estar fora do lugar. Quer dizer, o ponto do meu ensaio não era de demonstrar que as ideias liberais, as ideias avançadas em geral, no Brasil, estão fora do lugar. Esse é o ponto de vista conservador mais clássico do pensamento social brasileiro. Desde a independência, ele é constante. Ele é uma constituição liberal, no caso, num país que tem escravos. O Paulo de Magalhães, quando acompanha o Caxias na repressão da Bala Yaga, as ideias modernas aqui só atrapalham. Enfim, de um modo geral, os sentimentos de que ideias modernas não convém ao Brasil para que seja possível manter a escravidão e relações autoritárias sem incômodo da norma europeia. Isso é um ponto de vista conservador geral no Brasil. E eu realmente, como não sou conservador, pelo menos nesse sentido, eu não ia escrever esse ensaio para reafirmar isso. O objeto do meu ensaio era explicar por que no Brasil as ideias modernas dão a impressão de estar fora do lugar. Por que aqui no Brasil as ideias modernas parecem ser postiças? E eu procuro responder esse ponto de partida, essa questão, é uma questão, de certo modo, de crítico literário. Ela parte de uma impressão de que no Brasil o que é moderno de alguma maneira é ridículo, é postiço, não cabe. E essa é uma impressão muito geral. E eu me interessei por essa impressão porque queria explicar o Machado de Assis, onde os absurdos das atitudes modernas associadas com os traficantes de escravos, com os contrabandistas, etc., fazem parte da comicidade, né? Quer dizer, o cômico do Machado de Assis é ligado a essas misturas, por assim dizer, extravagantes. Bem, então, a minha questão era como explicar essa impressão que faz parte da ironia do Machado de Assis. E para explicar essa impressão, então eu fiz uma construção histórico-sociológica, aproveitando amplamente a bibliografia, claro, a continuidade, a bibliografia, e a conclusão, digamos, a tentativa de resposta foi me levando a uma construção, retomando a observação do Michel, do sistema geral, do sistema internacional do capitalismo, do sistema supranacional do capitalismo, que produz no Brasil esses efeitos de ideias fora do lugar. Então essas ideias fora do lugar, por sua vez, passam a ter um valor explicativo para esse sistema amplo. Então, do ângulo brasileiro, nós temos constantemente esse sentimento torturante de que nós não somos o primeiro mundo, de que nós não estamos à altura, de que as ideias modernas aqui são postiças, etc, etc. Entretanto, encarado do ângulo do movimento geral do capitalismo, isso tudo é funcional. E tudo funciona. Então, o movimento entre o ângulo nacional e o ângulo de conjunto
explica uma boa parte dessas ironias. Isso vem até hoje e é da natureza da ordem mundial, que ela não se apresente da mesma maneira nos seus diferentes pontos. Né? Então, sendo marxista, eu nunca fui crédulo do valor de verdade do liberalismo nos países adiantados da Europa. Só que lá eles correspondem às aparências de uma maneira pela qual eles não correspondem aqui. Isso na forma verdadeira, tá? É um regime de funcionamento diferente. Quer dizer, a ideologia funciona de um jeito nos lugares onde ela corresponde às aparências e de outro no lugar onde ela não corresponde às aparências. Mas no lugar onde ela corresponde às aparências, ela, em diferentes sentidos, ela é mais encobridora. Então, voltando aí à observação do Michel, são muitos aspectos na periferia, vários aspectos do capitalismo são mais evidentes do que no centro. Mas então, o meu objetivo não era colocar as ideias no lugar no Brasil. Nem é possível, quer dizer, num país periférico, é inevitável que a gente conviva com as ideias engendradas nos pontos fortes do sistema, nos pontos dinâmicos do sistema, e que eles funcionem um pouco como fora do lugar. Então, a sabedoria no país periférico não é evitar as ideias produzidas nos países mais avançados, é ter juízo em relação a elas, é saber se situar diante delas, não é evitá-las. Porque se nós tirarmos a conclusão das ideias fora do lugar, então não se deve adotar ideias modernas aqui, bem, a volta, enfim, é uma posição regressiva, não é a posição que está me interessando. Isso tudo leva à necessidade de se situar com juízo diante do que acontece nos pontos mais avançados do sistema. Então, esse jogo das ideias fora do lugar tem esse sentido, não tem o sentido de colocar as ideias no lugar. Retomando a observação do colega sobre o parentesco entre as construções da Maria Isaura, Maria Silvia e o que aparece de maneira abundante em Yaya Garcia, eu estou completamente de acordo. Yaya Garcia é uma fenomenologia muito, muito desenvolvida das relações de favor. E é claro que é muito parecido com tudo de bom que foi escrito a respeito das relações de favor da sociologia. Quer dizer, não há dúvida que é interessante comparar as análises da Maria Isaura, as análises da Maria Silva, as análises do Gilberto Freire, com o que há em Yaya Garcia. E nós vamos ver a área de sobreposição é muito grande. Obviamente estão lidando com a mesma coisa, não é? Agora aí entra um ponto interessante do Machado da segunda fase, onde esse parentesco desaparece, ou melhor, ele se complica. Porque o que acontece no Machado da segunda fase? O Machado da segunda fase toma essas mesmas relações sociais e trata delas com uma linguagem analítica de tipo século XVIII, uma linguagem moldada pelos moralistas franceses, século XVII, e pela prosa tipo Diderot, Stern, enfim, uma prosa analítica profundamente ancorada na análise fria do interesse e do egoísmo. Então, posto nesse âmbito, o mundo das relações de favor se torna dramaticamente inferior. Então, de repente, esse universo todo é um universo de segunda, porque o universo de primeira é a análise dura dos interesses. Então, Machado, na segunda fase, ele criou um universo mais complexo, em que o universo do favor é diretamente acoplado, é diretamente confrontado com a norma burguesa. E aí, então, se cria um universo muito mais complexo do que o da Maria Isaura, ou da Maria Silvia, ou do Gilberto Freire. Isso é a fabricação do Machado de Assis. Essa fabricação do Machado de Assis sugere uma sociologia que não existe no Brasil. E que vale a pena, é uma sociologia que aqui no Congresso de Sociólogos, vale muito a pena pensar nisso. E a sociologia brasileira não dá conta do Machado de Assis. Mas deveria, porque o Machado de Assis inventou um objeto, condensou um objeto mais complexo do que aquele
que a sociologia brasileira tem o hábito de frequentar, e muito mais complexo do que aquele que a literatura brasileira tem o hábito de frequentar. Porque o Machado, e voltando ao amigo Sérgio, era um fenômeno, ele era um milagre. O Machado deu passos à frente incríveis. E quando eu digo milagre, eu obviamente não estou pensando em milagre no sentido literal. Estou pensando no esforço extraordinário de um homem fora do comum. E o Machado, de fato, ele se liga, ele é profundamente articulado com a literatura brasileira que o antecedeu, que ele aproveitou, indicou, mas ele pôs no outro plano. É o que acontece quando vem um homem que coloca as coisas num novo patamar. Essas coisas acontecem. Os grandes escritores, em geral, são homens que colocaram questões correntes, das quais eles se impregnaram profundamente, num novo patamar. É o caso muito notável do Machado de Assis. Então, o Machado de Assis dá a impressão de ser milagre, de ser milagre desconhecido. E ainda, voltando à questão do Fernando Henrique com o Rio Grande do Sul, a Maria Silvia com os processos crime de Guardião, Maria Isaura, isso é um outro modo de ver o que é um grande escritor. Porque essas coisas estavam acontecendo no Brasil em muitos lugares, de diferentes maneiras. E daí, de repente, vem um grande escritor e consegue dar uma forma a essa ordem de questões, tal que elas são sintetizadas num nível mais alto e, de certo modo, no caso, tem ainda o aspecto quase, não sei se diga paradigmático, de que a corte sintetiza tudo. Né? Então, essa coisa curiosa de que a vida da corte, que se apresentava como tão internacional, como tão civilizada, como tão em dia, contém todas as coisas arcaicas do Brasil. Né? E o Machado, então, teve a coisa notável, quando todos procuram esses aspectos arcaicos na província, ou nas relações sociais onde eles são óbvios, o Machado vai procurá-los na classe dominante. O Machado vai dizer que os aspectos arcaicos do Brasil estão na conduta dos elegantes que se acreditam acima de tudo isso, porque são internacionais, porque são consumidores modernos, porque estão em dia com a cultura contemporânea. O Machado vai pôr o dedinho no arcaísmo dos nossos modernos. Isso, naturalmente, é uma coisa do mais alto interesse intelectual e artístico. Né? Acho que é isso. Eu gostaria, então, de mais uma vez agradecer a presença de todos. Tivemos uma manhã realmente histórica, como já foi assinalado. Acho que essa justa homenagem que a POC faz ao Roberto Schwartz, como observou o Gildo, cujo trabalho tem um impacto direto e indireto muito significativo. E eu diria, inclusive, em particular, na área de pensamento social brasileiro, que justamente propôs essa mesa, né, a Ampox. Exatamente. É um pensador do Brasil, que estamos aqui. Então, queria mais uma vez agradecer por sua presença, gentileza, e vamos ver se próximas Ampox contamos também com a sua presença.